Fala galera, hoje eu estou aqui para tratar de um tema que interessa a muita gente que fez a prova da primeira edição do exame de suficiência do CFC. Que deve ter muita gente angustiada aí, porque está por uma, duas questões para garantir a aprovação, né, e garantir o seu acesso à carteirinha, poder dar entrada ao registro profissional. E sempre quando acaba a prova e a galera confere o gabarito, vem aquela questão: e questões anuladas? Será que temos questões anuladas, passíveis de anulação no exame de suficiência do CFC? E eu te digo, sim, temos questões que podem ser anuladas da primeira edição da prova e que a gente vai tratar sobre elas aqui hoje. Falar um pouco sobre essas questões e é o que a gente espera justamente entrar com os recursos. Os recursos já foram dados, já foram enviados e a gente espera ter uma resposta acerca desses recursos, uma resposta positiva. Porque são duas questões que a gente separou aqui para tratar com vocês que podem ser anuladas, que na minha opinião devem ser anuladas, mas pode ser que o CFC entenda de uma forma diferente ou tenha uma explicação que faça com que essas questões estejam corretas. E a gente vai tratar um pouquinho sobre elas. Primeira questão que eu quero tratar logo de cara é uma questão de contabilidade financeira. Para quem fez a prova branca, por exemplo, é a questão 34, é a questão que trata sobre o contrato da Ford com a modelo, né? Acho que é a Ford Models. Depois de ganhar o concurso America's Next Top Model, Fabiane Lins assinou um contrato com a Ford Models. E aí ela assinou um contrato de R$1,5 milhão de reais. Se eu não me engano, um contrato para divulgação de fotos em uma determinada revista. Só que Fabiane também, ela ganhou, Fabiane também, ela ganhou uma BMW M3 Sport conversível avaliada em R$70 mil. E foi um presente que a Ford deu a Fabiane. E aí a pergunta da questão é a seguinte: em relação a reconhecimento e mensuração de ativos e passivos, é correto afirmar que a Ford Models deverá tratar o valor de R$70 mil. R$70 mil é o valor do carro que a Ford presenteou Fabiane. No momento da assinatura, como patrimônio líquido, somente como uma saída de caixa, passivo, pois se trata de uma dívida da empresa para o próximo ano, ou ativo, pois se trata de um adiantamento sobre o contrato de R$70 mil. O CFC, a Consulplan, considerando que a resposta correta é a alternativa D, nesse caso, ativo, pois se trata de um adiantamento sobre contrato de R$70 mil. Eu, quando estava respondendo a prova do exame de suficiência e me deparei com essa questão, e eu vi a alternativa correta como considerar como um ativo, um adiantamento sobre o contrato, eu já fiquei surpreso, eu já fiquei assim: rapaz, não é possível. Não é possível que a resposta correta seja essa. Eu preciso dar uma estudada aqui para entender o que é que considera isso como um ativo, esse presente, essa doação a Fabiane de um carro no valor de R$70 mil. Dei uma pesquisada, não consegui encontrar respaldo, uma justificativa para isso. E aí eu fui dar uma olhada assim e comecei a ver que estava todo mundo comentando sobre esse mesmo ponto dessa tratativa aí. E a gente viu que não tem como, dificilmente eu não consigo encontrar uma justificativa para dizer que esse valor deve ser considerado como ativo. Mas por que não tem como? Primeiro, o contrato não fala nada, na verdade no enunciado da questão, não fala nada que esse carro, esse valor de R$70 mil, vai ser abatido do contrato, não vincula o presente, o carro, ao contrato. Então ele ainda fala assim: ao assinar o contrato com Fabiane, a Ford também a presenteia com um BMW M3 Sport conversível. Então também, ou seja, não é parte do contrato, também a presenteia. Então foi um presente, foi uma doação que a Ford deu a Fabiane, um presente que deu. Então isso aí não pode ser tratado com adiantamento sobre o contrato. Não existe. O contrato é de R$1,5 milhão, o pagamento de R$500 mil anuais e não vai ser abatido esse valor. O reconhecimento deve ser lá o contrato de R$1,5 milhão. Não tem nada a ver com isso. Então, como deve ser considerado esse R$70 mil? Esse R$70 mil, na minha interpretação, a forma mais correta seria a Ford reconhecer como uma despesa do resultado daquele período, porque a norma ela é muito clara com relação a esse ponto de uma doação, ela deve ser considerada como despesa. Isso aí ia impactar em R$70 mil
o resultado da Ford negativamente, mas essa é a forma correta. Ainda tem alguns pontos. A legislação do imposto de renda ela não permite, diz que despesas com brindes elas devem ser adicionadas ao lucro para apuração do resultado, do lucro real daquele período. Ou seja, não tem como a gente dizer que isso aí é um ativo da Ford, um adiantamento sobre contrato, um reconhecimento disso aí, como se Fabiane tivesse que pagar esses 70 mil em prestação de serviço de outra forma. Não, foi um brinde, foi uma doação, de forma nenhuma isso deve ser considerado como ativo. A gente espera que quando sair o resultado dos recursos, muito provavelmente o CFC ele divulga o resultado dos recursos, o gabarito oficial definitivo, e o resultado tudo de uma vez só. Então a gente espera que quando saia o resultado, quando o resultado for divulgado, que isso já seja refletido e que essa questão seja assim anulada. Então, para quem está por uma questão aí para garantir a aprovação no exame de suficiência e errou essa questão aí de acordo com o gabarito preliminar do CFC, então aumenta a esperança aí, porque é possível, a gente acredita muito que é provável que essa questão seja anulada. Uma segunda questão que eu trouxe aqui, que é passível de anulação, é uma questão envolvendo o Código de Ética Profissional. É engraçado isso, que é a questão, para quem respondeu a prova branca, é a questão 38. Deixa eu pegar aqui um pedaço da questão só para ler para vocês entenderem. Que começa assim: o plenário do Conselho Federal de Contabilidade é o órgão responsável pela aprovação do Código de Ética Profissional do contador. Nos termos deste código, é permitido ao contador efetuar ações publicitárias, desde que estas e a ele dá as alternativas. Quando eu fui responder essa questão, eu já atentei logo para um ponto significativo. A norma vigente no período relacionado ao Código de Ética Profissional era a NBC-PG 01, que é o Código de Ética que passou a vigorar a partir de 1º de junho de 2019. Entretanto, como o CFC deixa muito claro no edital, nenhuma norma que entrou em vigor a menos de 90 dias da data da prova pode ser cobrada no exame de suficiência. A prova foi no dia 7 de julho. A norma entrou em vigor, o novo Código de Ética Profissional entrou em vigor no dia 1º de junho. Coisa de um mês, 30 dias, 36, 37 dias antes da prova. Ou seja, tinha que ter mais de 90 dias para poder ser cobrado. A questão dá como correta a alternativa A, no caso da prova branca, que sejam efetuadas de forma moderada e discreta. Se você for na resolução CFC 803 de 96, que é a resolução que deveria ser cobrada relativa ao Código de Ética Profissional, o código antigo, que não está mais em vigor, mas que por causa do período que entrou em vigor, é o que deve ser cobrado no exame de suficiência do CFC, eu não consegui encontrar um respaldo tão significativo, eu não consegui encontrar tratando sobre essa questão que é efetuada de forma moderada e discreta na resolução antiga, no Código de Ética Profissional antigo. Se você for no novo Código de Ética Profissional, o que passou a vigorar a partir de 1º de junho de 2019, a NBC-PG 01, aí sim você encontra muito claramente, eu trouxe até aqui um trecho da norma para salientar. Ela fala assim: a publicidade dos serviços contábeis deve ter caráter meramente informativo, ser moderada e discreta. Então, é exatamente como está dizendo na questão, seja efetuadas de forma moderada e discreta. Pode ser que eu não consegui encontrar, mas pode ser que alguma coisa você diga ali, mas nas entrelinhas, na resolução antiga, ele fala isso. Mas a resolução nova deixa isso muito claro, diferentemente da antiga, e é um ponto que pode ser passivo de anulação, porque pode ser que tenha sido respaldado pela nova resolução, pelo novo Código de Ética Profissional, o que estava errado, o que não poderia ser cobrado, haja vista o período que entrou em vigor. Esse ponto é um ponto muito importante. Durante a preparação para a prova de 2019.1, eu salientei muito isso, para a gente ter cuidado. Falei, inclusive, para evitar ler o novo Código de Ética Profissional, justamente por essa confusão que poderia ser feita. O CFC vem e, juntamente com a Consulplan, que é a banca organizadora da prova, e talvez tenha caído na própria pegadinha, tenha caído na própria armadilha. Então, acabou cobrando um ponto que não deveria ter sido cobrado, não dessa forma
que não deveria ser cobrado, não poderia ter sido cobrado, e essa também é uma questão passível de anulação. Essas são as duas principais questões que eu encontrei como passíveis de anulação. Então, para quem está por uma questão aí, aumenta as chances, e que essas duas foram consideradas erradas no gabarito preliminar e que você errou, então está com 23, mas essas duas aí não estão entre as 23, então pode ser aí aumentar as suas chances, a sua expectativa, a sua esperança para garantir a sua aprovação. Para quem está por uma ou duas questões, pode ser que haja sim esperança que você consiga garantir a sua aprovação. Agora a gente tem que esperar o CFC se pronunciar, a gente tem que esperar a divulgação do gabarito oficial definitivo, que aí sim a gente vai ver se esses pontos vão ser considerados e se essas questões vão ser anuladas. Eu espero que sim, que sejam anuladas, porque a gente não vê motivo para essas questões estarem corretas e que isso contribua com a aprovação de vocês. Continue acompanhando a gente aqui no nosso canal, que a gente vai trazer mais coisas para aumentar o seu conhecimento acerca da prova do CFC e para te preparar caso você esteja em ritmo de preparação. Um grande abraço e até a próxima!